Ouve aí, pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpite e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 10/11/2025, depois de uma rodada muito interessante ontem, bora hoje para mais um dia muito lucrativo. Ontem tivemos ali greens nas assistências do Cade Cunningham, na pontuação do Jalen Duren, também tivemos ali nos rebotes do Rudy Gobert, 100% de greens lá no nosso grupo VIP, além, é claro, da gente sempre passar os favoritos do dia, os melhores jogos over-unders, favoritos, temos também os nossos guias e-books para quem quer começar e para quem já está há mais tempo nesse universo das apostas em NBA, mas acima de tudo aqui no YouTube tem palpites diários, sempre se baseando em números estatísticas, porque é assim que você vai ser lucrativo no médio e longo prazo. Meta de 150 likes nesse vídeo de hoje, então capricha no botão de joinha que tá aqui embaixo, ajuda demais a gente, e seja membro do canal, clicando no botão de seja membro, nosso clube de membros tá com vários benefícios exclusivos lá para vocês, e para quem é membro, o valor simbólico vai ter acesso a vídeos exclusivos lá. A gente ensinou todo o nosso método de como escolher uma boa zebra no dia com odds a 2 ali para você ser bem lucrativo nessa temporada que a gente está arrebentando nas zebras, beleza? Vamos começar aqui falando de Hornets e Lakers, talvez a partida mais difícil da gente encontrar uma boa tip aqui, mas a gente ainda acredita que os Lakers sejam favoritos. O Austin Reeves é dúvida para hoje, pode voltar e os Lakers devem contar com os principais jogadores, a não ser LeBron James ali. Handicap menos 4.5 para os Lakers, mas tentem pegar uma vitória simples no ao vivo, que eu acho que faz mais sentido. Apesar do Los Angeles Lakers ter os melhores jogadores à disposição, eles não conseguem ser tão dominantes assim contra os seus adversários, e mais do que isso, esses times de tank, que não ligam muito pro campeonato, costumam se motivar um pouquinho a mais contra essa que é a equipe mais midiática de toda a NBA, tentando fazer bons jogos, porque sabe que qualquer resultado positivo ou negativo eles estarão nas manchetes. Então, os times gostam de serem mais competitivos contra o Los Angeles Lakers, então vamos tomar bastante cuidado. Acima de tudo, a gente está aqui a favor dos melhores jogadores individualmente falando, e o fato de que o Luka Doncic é muito influente dentro de quadra, capaz aí de vencer jogos sozinhos. O Charlotte Hornets nos últimos 7 jogos eles perderam aí 5 e venceram 2. Eles venceram o Utah Jazz e o Wizards, são dois times horrorosos, então eu não diria que foram grandes vitórias assim, e eles conseguiram a façanha de perder para os Pelicans desfalcados do Zion Williamson. LaMelo Ball, o melhor jogador do Charlotte Hornets, não estará em quadra hoje, e o Los Angeles Lakers nos últimos 10 jogos contra o Charlotte Hornets, eles foram bem melhores, tá? Eles conseguiram vencer 7 dos últimos 10 encontros, perderam o último, acho que eles perderem 2 vezes consecutivas é meio complicado assim, mas eles não venceram por uma grande margem de diferença, conseguiram cobrir esse handicap nas últimas aí 4 vitórias consecutivas, mas ainda assim foi muito por pouco, foi muito de raspão, e nas outras vitórias eles venceram aqui, por exemplo, por uma margem interessante nesses 2 jogos, e nesse daqui por apenas 3 de vantagem. Então vamos tomar bastante cuidado, a gente não tem grandes números aqui que demonstrem uma superioridade dos Lakers, porque é tudo muito equilibrado. Os Lakers até têm o melhor ataque, 12º melhor ataque da liga por 100 posses, enquanto que o Hornets, ofensivamente aí, eles são um ataque mediano, o 15º, mas as distâncias são muito curtas. Defensivamente, a gente também está falando de um Lakers que não é grande coisa, e de um Hornets que é tão ruim quanto, tá? Os dois times estão entre as 10 piores defesas por 100 posses de bola da liga, mas eu não diria que por conta disso o jogo tenda a ser over, porque os times aí, o único que joga no ritmo mais alto é o Hornets. Eles tentam compensar a falta de eficiência, aproveitamento e qualidade técnica, transformando seus jogos em um jogo físico. Assim, eles vão conseguir confrontar um pouquinho mais Doncic, Austin Reeves e companhia, beleza? Mas eu ainda vou aqui com o Lakers como favorito, repito, tentando buscar uma vitória simples, pagando em torno de 1,50 no ao vivo. Agora vamos falar aqui de Detroit Pistons e Washington Wizards. Aqui a gente tem um palpite em jogador para vocês. A gente espera pelo menos 10 assistências do Cade Cunningham. Ontem a equipe do Detroit Pistons jogou, isso pode fazer com que, cansados, o Wizards exija que eles tenham mais tempo de quadra, e mais do que isso, que o Cade Cunningham não tenta fazer as coisas tudo sozinho. Vamos de mais de 9,5 assistências dele, ele que deve fazer várias conexões, como vem fazendo muito bem com o Jalen Duren, e mais do que isso, tem diversos outros jogadores que ele pode conectar para assistências interessantes, tá? A gente tá falando aqui de um Washington Wizards que é um dos 10 times que mais sofrem pontos para armadores na liga, e são também um dos 10 times que mais cedem assistências para armadores. Eles também são o time mais vazado da NBA para pivôs, então a gente pode ter, como eu disse, conexões interessantes do Cade Cunningham com Jalen Duren, que vem muito bem nessa temporada, beleza? Quando a gente pega aqui os números mais recentes do Cade Cunningham, a gente pode observar o quanto que ele pode ser influente contra essa que é a segunda pior defesa da NBA por 100 posses, e esse Washington Wizards também é o terceiro time mais rápido,
Então a gente tem muitas posses de bola por minuto e várias dessas posses devem ser bem aproveitadas, porque o Wizards não costuma se defender muito bem. Eles são um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo na NBA, e quando a gente vai aqui para uma jogada na qual exige uma conexão do jogador ali mais móvel, digamos assim, né, o jogador mais leve com um pivô, por exemplo, para pontuar bem, ou seja, automaticamente você consegue uma assistência fácil nesse tipo de jogada, é na jogada de pick and roll man, onde o Wizards é o quarto time mais vazado da NBA. Então a gente deve ter aqui esse time do Detroit Pistons usando e abusando dessa jogada. É uma jogada que eles gostam bastante. Se a gente colocar aqui no field goal attempt, que são as tentativas de arremesso de quadra, é o sexto time que mais tenta jogadas de pick and roll man. Então eles são favoritos, eles podem pontuar muito bem, mas com isso gerar algumas assistências fáceis para o Cade Cunningham, beleza? Ele que é um dos grandes armadores da liga atualmente. Se a gente for abaixar aqui as suas linhas para 9.5, a gente pode observar aqui que ele conseguiu superar em 5 dos últimos 6 jogos que fez, o que é muito interessante. Ele vem aí de 3 jogos consecutivos superando essa marca, com média de 9.8 assistências na temporada. Ele deve conseguir pelo menos 0.2 a mais contra um adversário tão favorável, e que 9 dos últimos 9 jogadores da sua posição em características semelhantes que enfrentaram o Wizards conseguiram ser over nas suas assistências, né? Na verdade, 8 dos últimos 8 e 9 dos últimos 10 conseguiram ser over, e por uma margem bem grande, tá? Se vocês forem ver o Brandon Williams, tinha 2.5 de linha, conseguiu 6. Darius Garland foi de 5.5 para 9, Derek White de 4.5 para 8, enfim, o único que foi ali um pouquinho mais de raspão foi o Shai Gilgeous-Alexander, que a gente sabe que é muito mais um cestinha do que um passador. Vamos falar agora aqui a respeito de Orlando Magic e Portland Trail Blazers, e também de Hawks e Clippers, jogo que acontece na virada da madrugada, porque aqui a gente vai trazer uma duplinha para vocês, tá? A gente espera um handicap positivo, favorável aos times visitantes. Como a gente está dependendo de 2 visitantes, eu prefiro perder só uma unidade, fazendo com que eles sejam uma duplinha, do que me arriscar nos 2 aqui. Acho que faz mais sentido. A gente estica o máximo que a gente pode. Handicap de mais 10.5 para os Blazers cobrirem contra esse Orlando que tá em crise, tá cansado, e apesar de jogar em casa, não vem conseguindo nem vencer, muito menos por grande margem, seus adversários. E esse Atlanta Hawks que apresentou um bom basquete, handicap de mais 12.5, mesmo sem o Trae Young contra esse Clippers em crise, e que joga hoje sem o Kawhi Leonard, beleza? Vamos falar aqui primeiro a respeito do Orlando Magic, que nos últimos 10 jogos não tiveram grandes resultados. Eles conseguiram aí vencer apenas 4 dessas partidas. Nos últimos 9 jogos, eles perderam 3, perderam 6 e venceram 3. Venceram vários adversários de um nível duvidoso, Hornets, Wizards. E esse Boston, que apesar de eles terem perdido ontem, é um Celtics ali que tá muito desfalcado de grandes estrelas. Nessa temporada não tem grandes ambições. A única vitória interessante de fato deles foi na estreia da temporada ali contra o Miami Heat. De resto, várias vitórias ali contra times que eu não sei se vale de muita coisa, e o Portland Trail Blazers vem sendo um time muito chato, que tá dando trabalho para os seus adversários, tem números interessantes, e mais do que isso, podem machucar esse Orlando Magic, beleza? Quando a gente dá uma olhada aqui nas estatísticas avançadas, podemos observar que a gente tem aqui um Portland Trail Blazers que, em relação ao net rating, que é o saldo tirado a cada 100 postos de bola, de quantos pontos você faz contra quantos pontos você sofre. Eles têm um 13º melhor net rating da liga, com 2.4, e o Orlando Magic tem 0.2 negativo, quase um dos 10 piores saldos da liga, ficando ali junto de times como Phoenix Suns, Hornets, por exemplo, Jazz, Indiana Pacers, Pelicans, Nets e Wizards, do que mais perto ali do topo, como é o Portland Trail Blazers. Falando aqui a respeito dos últimos 10 jogos do Portland Trail Blazers, como eu disse, eles vêm dando mais trabalho para os seus rivais. Desses 10 jogos, 9 contam para essa temporada, eles conseguiram vencer 5, perder 4, mas nessas derrotas eles perderam de 5 de diferença para o Heat, de 8 de diferença para os Lakers e de 7 para o Los Angeles Clippers, além de 4 para o Minnesota. Ou seja, eles cobriram esse handicap que a gente busca para hoje em todas as partidas que eles fizeram até aqui, além de terem vencido aí 4 dos últimos 6 jogos, o que também é muito positivo, inclusive sendo o único time a vencer o Oklahoma City Thunders, o atual campeão da liga. Do outro lado, a gente tem o Atlanta Hawks, que apesar de vir sem o Trae Young, vou até dar uma olhada aqui se eles têm mais algum desfalque relevante, porque o Porzingis, ele volta e meia vencendo dúvida, enfim, a gente tem Jalen Johnson, Nickeil Alexander-Walker como dúvida e Porzingis, tá? A gente espera aqui desses três, esses três são muito importantes, porque o Alexander-Walker substitui o Trae Young, o Jalen Johnson vem sendo o melhor jogador do time, e para mim o Porzingis é o jogador mais único e talentoso dessa franquia, tirando o Trae Young.
Mas eu gostei do que eles fizeram sem o seu principal jogador, mais 13,5 é muita coisa. Eles cobriram esse handicap contra o Cleveland Cavaliers, não conseguiram contra o Toronto, mas conseguiram aí o mais importante em 5 dos últimos 6 jogos que fizeram. Vem de vitória para os Lakers mesmo, com diversas ausências importantes na sua escalação. Venceram Magic, Indiana e Nets. Ok que Indiana e Nets não são grande coisa, mas são times ali um pouco mais perto da realidade deles, tá? Quando a gente fala aqui a respeito do Los Angeles Clippers, aí a gente tem números interessantes também. O Clippers foi outro time que só venceu times ruins. Venceram Pelicans nos últimos 6 jogos e o resto foi só derrotas. São 4 derrotas consecutivas, incluindo 2 derrotas ali para o Phoenix Suns, onde o Phoenix Suns venceu com grande facilidade, tá? O Los Angeles Clippers vem sem Kawhi Leonard e, como eu disse para vocês, era um time que eu gosto do elenco deles, eu acho que eles têm um elenco interessante, mas é um time que sem o Kawhi e com o Bradley Beal jogando abaixo daquilo que um dia ele jogou do Wizards, é um elenco que ok, você consegue ali substituir de forma bem uniforme, né, sei lá, perde o Zubat entre o Brook Lopes, beleza, mas você não consegue repor o Kawhi Leonard, e você não consegue repor o hipotético Bradley Beal, e a gente sabe que quando as coisas não vão bem, o James Harden, ele larga. Claramente ele já tá olhando aí pra esse Clippers como um projeto que isso aqui não vai dar certo, Bradley Beal não tá jogando nada, o crise interna, o Kawhi Leonard aí já se machucou, ele vai começar a largar, a gente conhece a personalidade desse jogador, que ele busca um título, é um dos melhores jogadores da história da liga sem um título, então assim, a falta de interesse dele geralmente fica bem escancarada e ele não joga com vontade. Acredito aqui em um Clippers não conseguindo vencer, caso vença, por tanta diferença aqui. Beleza? Bora aqui para nossa próxima análise, mas não sem antes, pessoal, pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal para ajudar o projeto a seguir acontecendo, ajuda demais. E também não se esqueçam de seguir a gente no Instagram. Vou deixar na tela para vocês o meu Instagram pessoal, tô rumo aí a 1000 seguidores. E também lá no Cesta de Trade, onde a gente tem conteúdos exclusivos lá também. Fechado? Bora falar aqui a respeito de Miami Heat e Cleveland Cavaliers. A gente tem aqui um jogo no qual eu acredito que vai ser bem over, bem movimentado, muitos pontos devem surgir, não porque as defesas sejam ruins, mas porque os times estão jogando no ritmo alto. O Cavs é o 7º time mais rápido da temporada, Miami o primeiro, e os dois times têm um ataque e uma eficiência ofensiva interessante. O Miami quase um dos 10 melhores da liga e o Cleveland Cavaliers um time de top 10 ofensivamente falando. Mas aqui por conta desse ritmo, velocidade, muitas posses e muitos pontos à disposição, vamos trabalhar aqui com o over em assistências, tá? Para a posição de shooting guard, que é a posição do Donovan Mitchell. O Miami Heat é um dos 10 times que mais cedem assistências por jogo. Muitas vezes ele atua como armador. Eles também são o 5º que mais cede assistências por jogo, sendo também top 5 times em geral que mais cedem assistências para os seus adversários. Quando a gente olha aqui em relação às assistências, o Miami é um time de top 10 times mais lucrativos para a gente trabalhar com over em assistências, e é isso que a gente vai fazer, considerando que o Donovan Mitchell ele sabe ser um líder, ele sabe que o seu time coletivamente é o principal ponto positivo. Vamos trabalhar aqui com over em assistências dele, porque apesar de ser um ótimo cestinha, ele também sabe distribuir. Vamos colocar aqui mais de 4.5, mas eu vou falar para vocês. Praticamente todos os jogadores titulares do Cleveland, vale a pena o risco aí no over em assistências. Eu acho que é muito mais uma questão de escolher em quem vocês vão trabalhar, e eu vou pelo talento, pelo cara que vai ter uma taxa de usabilidade maior. 4.5 assistências acima de do Spider Mitchell, beleza? A gente tava falando aqui de, como eu disse para vocês, um Miami Heat que cede muitas assistências por jogo e de um Donovan Mitchell que conseguiu bons números recentemente, beleza? Quando a gente pega aqui as médias dele nessa temporada, ele tem média de mais de 5 assistências por jogo até aqui. Talvez ele viva o seu melhor momento recente em relação às assistências, a distribuir o jogo para os seus companheiros. Ele vem de um over ali contra o Chicago Bulls, ele também conseguiu aí um over contra o Philadelphia e contra o Boston Celtics, mas muitas vezes a linha dele estava em 5.5 e pelo menos, e se tivesse 4.5 acima dele, que é como a gente está hoje, ele teria superado nos últimos 5 jogos. São 5.1 assistências de média e também 8 dos últimos 10 jogadores semelhantes a ele com características que enfrentaram o Miami Heat foram over nas suas assistências, além de 8 dos últimos 9 também terem ficado acima dele. Só que o mais absurdo aqui é que o mercado tá errando por muito. O Jrue Holiday foi de 6.5 para 13, o Trey Mann de 2.5 para 7, o Christian Brown de 2.5 para 7, Austin Reeves aqui, ó, a diferença tá sempre sendo aí de pelo menos 2 assistências a mais, porque o mercado ainda tá encarando o Miami Heat como o Miami Heat da temporada passada, que era um dos times que menos cedia assistências por jogo para armadores e alas armadores. Então, essa dinâmica mudou recentemente e ele vem de 5 acima de 4.5 assistências seguidas. Mesmo antes, contra o Miami Heat, que cedia poucas assistências para jogadores da posição do Spider, ele também foi over em 5 dos 7 encontros contra esse adversário, o que também é muito interessante para essa nossa equipe.
Vamos falar aqui agora a respeito do jogo entre Dallas Mavericks e Bucks, Bulls e Spurs e também Suns e Pelicans. O palpite para Bulls e Spurs vai ser mais um over aqui. Só que dessa vez um over na pontuação total. O que faltava para o San Antonio Spurs produzir bem era um adversário frágil defensivamente, mais do que isso a volta do De'Aaron Fox para melhorar o ataque de meia quadra desse time. Ele voltou bem contra os Pelicans e hoje encara mais um adversário fraco, vamos de mais de 231,5 pontos. Fraco na questão defensiva, tá? Porque o Bulls vem muito bem nessa temporada. Eles sabem que eles não vão ser uma defesa top, eles já estão começando a cair. Eles são aí quase uma das 10 piores defesas da NBA nesse momento da competição, estão na 17ª colocação, mas acima de tudo é um time rápido. Eles são aí o 6º time mais rápido da liga, ou seja, eles cedem muitas posses de bola por minuto para que os dois lados consigam pontuar bem. Beleza? Então, por conta deles, do ritmo que eles devem impor, e o De'Aaron Fox gosta desses jogos de mais transição, a gente deve ter um jogo bem pontuado, tá? O Chicago Bulls sofre muitos pontos para jogadores da posição de pivô, então o Mbanyama pode ajudar essa linha a ser esticada, além também aí de o fato deles jogarem em velocidade com muita transição, a defesa deles volta e meia está desorganizada, ainda se reconstruindo depois de um ataque, seja bem ou seja mal sucedido. Nos últimos 7 jogos do Chicago Bulls, a gente teve aí 122 pontos sofridos, 121,4 feitos. Essa marca que a gente busca para hoje, mais de 231,5 pontos, foi superada em 6 desses 7 jogos. A única vez que não aconteceu foi contra o Bucks, onde eles marcaram apenas 110 pontos. Acredito que eles possam pontuar bem hoje contra o San Antonio Spurs, uma média de mais de 243 pontos nas partidas em que o Chicago Bulls se envolveu. O San Antonio Spurs também gosta desses jogos de transição. Nos últimos 7 confrontos diretos entre essas franquias, a gente teve uma média de mais de 235 pontos nas partidas em que eles se envolveram, superando esses 231,5 em 3 dos últimos 4 jogos, o que também é muito positivo, 3 dos últimos 5, desculpa, em 2 dos últimos 3, e também foi superado aqui em 1, 2, 3, 4, 5 desses 7 jogos também. Beleza? Partindo aqui para a próxima partida, Dallas e Bucks aqui. Cara, eu não entendi. Eu sei que o Bucks é visitante, eu sei que o Bucks eles jogam de back-to-back, porque o Giannis esteve em quadra ontem, jogou muito bem. O Bucks já fez um jogo competitivo ontem, mas vale o risco, tá? De vitória simples é que eu acho que mais vale o risco em relação a odd e possibilidades aqui nesse dia é esse Bucks contra o Dallas, porque o Dallas é horrível. Não importa aqui a condição deles de mandante e o back-to-back do Bucks, eu acho que vale a pena se arriscar. Porque o Dallas, eles têm um dos 10 piores net ratings da liga, saldo por 100 posses de bola. Defensivamente é um time que vem bem, algo que eu esperava deles, era obrigação deles com um time tão alto à disposição, né? Ali sem o Kyrie, com Cooper Flag, Klay Thompson, Daniel Gafford, Anthony Davis, enfim. É um time que eu já esperava algo defensivamente, mas ofensivamente o time não funciona. É o segundo pior ataque da NBA por 100 posses de bola, o Bucks é o 8º melhor ataque da liga por 100 posses, eles têm o melhor jogador dentro de quadra, mas o Dallas está com dificuldade de criar jogadas, de construir elas, de fazer arremessos limpos, e consequentemente o ataque deles não vem conseguindo acompanhar seus rivais. Você precisa de um bom ataque na NBA moderna para ser competitivo, porque é uma liga cada vez mais ofensiva, onde o seu rival vai pontuar na casa dos 110, 120 pontos, e você não pode achar que, por mais que você tenha uma boa defesa, você vai vencer jogos pontuando na casa dos 105. Já são 6 vitórias consecutivas para os Bucks contra o Dallas Mavericks, uma diferença absurda nos placares. O Bucks, eles sofreram 114,3 pontos e marcaram 126,7, o que dá uma margem muito grande. Então o Dallas, no seu pior momento, teria que vencer um Bucks que vem surpreendendo bastante e teria que vencer ali depois de derrotas tão grandes assim, né, por uma diferença tão grande no placar. A gente só teve 2 vezes em que a diferença foi pequena, 7 pontos aqui ou 1 ponto aqui, mas isso já faz tempo. Em 24 e 25, nos últimos anos aí, a gente teve uma diferença de 12 pontos para mais, o que é simplesmente absurdo e o que torna o Bucks favorito para hoje, além de diversos outros fatores, claro. Se o Giannis estiver em quadra, porque se ele não jogar, esquece. Vamos dar uma olhada aqui nos últimos confrontos entre essas franquias, na verdade os últimos confrontos que essas franquias participaram, e o Dallas Mavericks só venceu times perebas, tá? Venceram o Wizards, o Pacers e venceram o Raptors. Acho que essa vitória foi interessante, mas ali eles contavam com o Anthony Davis, que pode nem estar em quadra hoje, tá? E depois voltar de lesão, não sei se ele vai forçar tanto defensivamente aí para confrontar sozinho o Giannis. Já os Bucks, eles perderam aí para times OKs, aí no caso o Toronto Raptors e o Kings, e para um bom time que é o Rockets, mas eles venceram o Bulls, o Pacers, o Warriors, o Knicks, o próprio Toronto e o Wizards. Aqui, se você pegar Warriors e Knicks, são adversários de um nível muito maior do que o que ele vai enfrentar hoje, no caso Dallas, do que os que venceram o próprio Dallas Mavericks, beleza?
Para finalizar, vamos falar de Suns e Pelicans, e Jazz e Wolves. Aqui vamos trabalhar com 2 jogadores e não poderia ser diferente, tá? Vamos falar aqui do over primeiro do Devin Booker, que enfrenta uma equipe dos Pelicans que vem se defendendo muito mal. A gente espera aí um over, um acima de 28,5 pontos do Devin Booker. Hoje o Jalen Green não joga, então ele vai ter que carregar esse time nas costas, e um ótimo time para você fazer números é justamente esse Pelicans, que é a terceira pior defesa da liga por 100 posses de bola. Eles são o terceiro time mais vazado para armadores de toda a NBA, que é a posição na qual o Devin Booker vem jogando. Em relação a bolas de 3, eles são também ali um time de top 10 que mais cedem bolas de 3 para jogadores dessa posição, e para a posição ali de origem do Devin Booker, que é shooting guard, eles são o quinto que mais cede bolas de 3, então um cenário aqui muito positivo para ele produzir bem. O Devin Booker, que nos últimos 10 jogos ele conseguiu pelo menos aí 29 pontos em grande maioria, teve partidas aí de mais de 30, diversas delas aí, onde ele produziu muito bem, teve que carregar seu time. Recentemente aí contra os Clippers 2 vezes, ele dividiu a responsabilidade com o Jalen Green, por isso uma linha mais baixa de pontos para ele, mas ele conseguiu ser over aqui em 5 dos últimos 8 jogos que fez, e 6 dos últimos 9 jogadores comparáveis a ele, com características e posição semelhante, que enfrentaram o Pelicans, foram over na pontuação. Os jogadores que foram under: Jamal Murray aqui, que não é o principal pontuador do time, o Shea parou em 30, mas a gente conseguiu um green no VIP com pelo menos 30, e mais do que isso, o OKC não precisava muito do Shea para vencer esse Pelicans, assim como o Phoenix Suns presa do Devin Booker, e o Max Christie não é o principal cestinha do Dallas e ficou por apenas um pontinho aqui. Cenário interessante para esse over hoje, beleza? E vamos de over também do Anthony Edwards, que enfrenta o Utah Jazz. E cara, eu venho sendo muito lucrativo nos últimos anos aqui com esse over do Anthony Edwards contra o Utah Jazz. Eu não tenho motivos para ficar de fora, mas vamos ser justos, existem sim motivos para você tomar cuidado. Eu quero pelo menos 25 pontos do Anthony Edwards, ele que marcou 37 no último encontro contra essa franquia há menos de 2 semanas, marcou 26 na sua última partida, e ele tem números interessantes nos confrontos diretos, porque o Jazz é uma das vítimas preferidas dele. Mas o Anthony Edwards, ele jogou ontem, tá? Então, assim, pode ser que ele esteja cansado, que ele não dê muita bola para essa partida, mas nos últimos 9 jogos, ele superou essa marca em todos. O jogo que ele menos pontuou foi 29, lá em 2023. Depois foi 3 vezes 31 pontos, 32, 36, foi só melhorando, 41, 43, e aí crise, piorou. No último jogo ele fez apenas 37, mas detalhe, foi o jogo que ele teve a menor minutagem, ele estava voltando praticamente de lesão aí, ele tinha voltado um jogo antes, jogou 26 minutos, teve blowout, e mesmo assim ele conseguiu superar esse over com muita facilidade, tá? O Jazz promete ser uma das piores defesas da NBA, nesse momento eles são a 6ª pior defesa por 100 posses de bola, e também é um time que sofre muito para shooting guards, alas armadores, o terceiro mais vazado para a posição do Anthony Edwards, e também o time que mais cede bolas de 3 para jogadores da posição dele. Espero pelo menos 25 pontinhos dele hoje, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!